pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pode se sentar. Nosso Senhor, Ele nos conta hoje no Evangelho a parábola da semente de mostarda. Ele conta que a semente de mostarda, dentre as sementes, ela é a menor, muito pequena. De fato, ela é muito pequenininha. Só que Nosso Senhor exagera ao comparar o seu tamanho, ao falar do seu tamanho. Ele diz que ela cresce e ela se transforma, em algumas traduções, no tamanho de uma árvore que é capaz de abrigar os pássaros. Ele exagera. Mas, espiritualmente falando, porque essa parábola, ela nos joga para um plano espiritual, ela, de fato, nos diz que devemos nos transformar em árvores grandes, devemos crescer. Assim como um fermento, um punhado de fermento que é muito pouco, ele é capaz de levedar a massa. A massa cresce. A massa, que é a maior parte, por causa de um pouquinho de fermento, cresce, se expande. Pois bem, essa semente de mostarda que Nosso Senhor está falando, ela é a graça que nós recebemos no batismo. Para entendermos melhor o organismo espiritual que cada um de nós temos, nós nascemos com um pecado, que é o pecado original. Diferente de Nossa Senhora, que ela foi, digamos, vacinada, ela recebeu um remédio profilático contra o pecado original. Todos nós, nascemos com um pecado. E esse pecado, ele é apagado pelo batismo. Pelo batismo. E no momento em que somos batizados, nós recebemos uma potência, uma capacidade. Assim como uma semente tem a potência de se tornar uma árvore, todo cristão, ou seja, todo aquele que é batizado, ele tem uma potência para ser santo. Ele tem uma potência muito grande para a santidade. Ou seja, a graça que Deus infundiu em nossa alma, que é uma graça que apaga o pecado, mas que também é santificante e elevante, que nos santifica, nos torna aptos para a vida eterna. De modo que a graça habitual que nós recebemos pelo batismo, ela é o princípio já da vida eterna. Isso é bonito. Por que eu estou falando disso? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela deve ser um constante crescimento. Nascemos pelo batismo e devemos crescer, que vai terminar lá no céu. Mas devemos crescer, evoluir espiritualmente. Os escritores espirituais gostam muito de comparar a alma do justo, daquele que recebeu essa graça de Deus, esse dom, com uma barra de ferro. Como comparar? Como? Pois bem, uma barra de ferro, ao ser aquecida, ao entrar em contato com o fogo, ela começa a ganhar calor.
E neste momento, se ela é uma barra enferrujada, as ferrugens começam a cair. Prestem atenção. Se antes era uma barra fria, dura, que nenhum ferreiro no mundo conseguiria dobrá-la, através do fogo, ela começa a se aquecer e aquela ferrugem começa a cair. E quanto mais ela é abrasada no fogo de Deus, e quanto mais uma alma é abrasada no fogo, do fogo da caridade, porque, amados irmãos, nós só conseguimos amar a Deus através do amor que Deus nos dá. Ninguém é capaz de amar a Deus através de um amor natural. Eu amo a Deus. Você ama a Deus através da caridade, do amor que somente Deus pode nos dar, porque somos incapazes. Para amarmos a Deus, precisamos de Deus. Pois bem, então essa alma que um dia foi batizada, e quando ela se determina a querer seguir um caminho de santidade, de amar a Deus, ela começa a ser aquecida, comparando com a barra de ferro. Aquela barra de ferro começa a ser aquecida, ela vai ganhando calor, vai se aquecendo, de repente ela começa a ficar rubra, vermelha, quente, porque o fogo está tornando parecido com ele, com fogo. Ou seja, Deus ao tocar uma alma ao entrar em contato com Deus, ao se deixar ser tocada por Deus, ela vai se tomando uma forma de Deus também. E aquela barra de ferro começa a se aquecer, começa a ganhar cor vermelha, laranja. De repente ela começa a se derreter e a se misturar com o fogo. Não conseguimos olhar mais para aquela barra e falar: o que é barra de ferro, o que é fogo? Porque já se perdeu no fogo, se misturou. E quanto mais é aquecida, ela começa a soltar labaredas de fogo. Uma alma, a alma do santo, aquele de última morada, aquele que amou Deus com intensidade aqui na terra, apaixonadamente, ele começa a se confundir com Deus, Deus nele e ele em Deus. Começa a ser deificado de uma maneira intensa, ao ponto de soltar labaredas de amor. Amados irmãos, a maior parte dos santos começaram lá com uma pequena semente, que foi colocada na alma. E cada um de nós, batizados, é uma pequena semente. E todos nós temos uma potência para alcançar a santidade. É verdade que alguém plantou e alguém regou, por isso que nós precisamos ser gratos. Quantas vezes os senhores, as senhoras já rezaram por aqueles que plantaram a fé, que apresentaram a fé para cada um de vocês? Já rezaram pelo padre que te batizou, pelo bispo que te crismou, pelos pais, a fé que é transmitida na família, catequistas, todos eles foram instrumentos de Deus. Lá na carta aos Coríntios, não é a carta de hoje não, da missa, São Paulo ele nos fala: eu plantei, Apolo regou. Apolo era um outro discípulo. Apolo regou, mas só Deus faz crescer. Aí sim, só Deus faz crescer. Deus age, é aos poucos. Se antes, olha, eu frequentava uma vez no mês a missa, agora eu passo a frequentar 2, já é um avanço, já é uma evolução. Frequento agora todos os domingos, frequento todos os dias,
comungo, me confesso, rezo, faço ação de graças, pratico as virtudes, penitências. Tudo isso vai nos afervorando. Tudo isso é Deus agindo, é Deus fazendo a semente crescer. É a força de Deus. É uma força propulsora que há. Já sou santo? Não, espera. Tem tempo. Como diziam os antigos, Roma não foi construída em um dia. E a maior parte dos santos, amados irmãos, também não se tornaram santos de uma hora para outra. Foram crescendo, alimentados, regados por Deus. Deus deu a força para crescer. Mas para isso precisamos ter a semente. Porque não adianta ter a terra bem preparada, não adianta ter o adubo, ter a água, mas se nós não temos a semente, ou seja, a caridade. Como dizia no começo, ninguém é capaz de amar a Deus por si mesmo. É necessário ter a caridade. É necessário estar digamos, a estaca zero. A graça. Estar em estado de graça. Estar longe, afastado do pecado mortal. Porque o pecado rouba essa caridade, rouba esse amor. Somos incapazes de amar quando estamos em pecado. Temos impressões de amor, sentimentos, afetos. Mas no fundo, se olharmos com aquela lente espiritual, aquela alma não ama a Deus em pecado. É por isso que devemos pedir a graça para estar em estado de graça e perseverar até o final. Perseverar no amor, progredir no amor de Deus. E por isso devemos pedir. Pedir a Nossa Senhora, ela que está lá no céu gloriosa, cheia de graça, que ela interceda por nós, que ela nos ajude a nos elevar na vida espiritual, a crescer no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.